Hipócrates, o pai da medicina ocidental, tem uma frase que é icônica: todas as doenças começam no intestino. Mas não só começam, como também terminam nele. E isso não poderia ser diferente com o sobrepeso e obesidade. O seu intestino ele esconde um grande segredo por trás da perda e da manutenção do peso saudável, que eu vou explicar aqui para vocês com base neste livro aqui, 10% Humano, da Alana Cohen. Esse vídeo aqui é um resumo dos principais conteúdos acerca de emagrecimento que esse livro aqui trata, e se você quiser, obviamente você pode ler ele na íntegra, porque é um livro maravilhoso que vai te esclarecer e rasgar o véu de muita coisa. Eu sou Cássia Milanes, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e esse canal aqui é voltado para mulheres que querem vencer o descontrole com a comida para conseguir emagrecer com mais leveza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue aqui o canal e deixa o like nesse vídeo. A medicina ocidental, como a gente conhece ela hoje, a princípio considerava o intestino como apenas um grande cano por onde a comida passava e era excretada, né? Nosso trato digestivo, ele é literalmente como se fosse um grande tubo, né? Começa na boca, termina lá no ânus, então é uma cavidade que a gente tem dentro do nosso corpo. Imagina como se fosse realmente, é doido pensar nisso, mas é uma passagem que a gente tem do lado de dentro do corpo, né? Tipo assim, a gente tem ao lado de fora, nossa pele, aí tem a boca, né? Que ainda é dentro do corpo, mas já é fora, entende? E o nosso trato digestivo, ele é todinho, como se ele estivesse do lado de fora do nosso corpo. Compreende isso? Como se fosse uma abertura que a gente tem, né, dentro do nosso corpo. E a princípio se pensava que era só isso mesmo. Mas é óbvio que não. Dentro do nosso intestino, principalmente, que a gente vai se ater ao intestino, existe bactérias, trilhões e trilhões de bactérias que moram principalmente lá no intestino grosso, a chamada microbiota, né? São o conjunto das bactérias que existem lá no nosso intestino. E essas bactérias, elas não vivem apenas de uma maneira comensal, ou seja, elas se aproveitam do nosso corpo, mas não oferecem nada em troca. Muito pelo contrário. Nós e a nossa microbiota vivemos em uma grande simbiose, ou seja, elas nos beneficiam e nós beneficiamos a elas. E dessa forma a gente vive em conjunto. Inclusive o título do livro é 10% Humano por um fato muito curioso e um pouco desconcertante de pensar. Porque nós temos em torno aí de 20 mil genes humanos, certo? Gene está lá dentro do nosso DNA, que é o código que expressa a gente, que faz o ser humano ser o ser humano. Só que os trilhões e trilhões e trilhões de bactérias dentro do nosso organismo, né, não só no intestino, mas focando aqui no intestino, elas também possuem um DNA. Elas também possuem um código genético. E somando todos os genes dos micro-organismos que vivem dentro da gente, resulta em 4 milhões e 400 mil. Ou seja, a gente tem mais ou menos em torno de 0,5% de genes humanos. A gente é muito mais tipo um super-organismo, uma bactéria gigantesca do que um ser humano de fato. A gente tem muito mais DNA de bactéria na gente do que DNA humano. A gente tem mais células de bactérias do que células humanas. É óbvio que as nossas células humanas elas são muito maiores em tamanho do que as células de bactérias, mas em quantidade, se eu não me engano, a proporção que ela fala aqui no livro é de 1 para 3, ou seja, para cada célula humana tem 3 bactérias existentes. Então, a gente tem muito mais bactéria dentro da gente do que nós mesmos, né? Do que células realmente humanas, DNA realmente humano. E as bactérias, elas existem há muito mais tempo do que a gente, e graças a elas é que nós existimos. Inclusive, existem teorias que dizem que nós, seres humanos, nós só podemos nos desenvolver graças a essa relação de simbiose com as bactérias, porque a existência das bactérias, né, da microbiota como um todo, que não compreende só bactéria também, né, mas fungos e vírus e outros seres bem pequenininhos, graças a eles, a nossa fisiologia e a nossa anatomia foi moldada ao longo da nossa evolução. Por exemplo, o nosso intestino tem vilosidades, que são como se fossem dedinhos, tá? Na superfície do nosso intestino. Então, imagina que se fosse reto, eu teria só isso daqui de superfície de absorção.
Agora, quando eu tenho dedinhos, eu tenho tudo isso daqui de superfície de absorção. Eu tenho muito mais espaço para ter trocas ali de nutrientes, etc. E foi graças às bactérias que essas vilosidades se desenvolveram, que esses dedinhos se desenvolveram. Então, as bactérias, elas, ao longo do tempo, moldaram a nossa anatomia, a anatomia dos órgãos, não só para elas se beneficiarem, para elas terem mais pontos de contato, mas que também fizessem com que a gente também tivesse maior área de absorção. E ainda essas bactérias, elas fermentam a comida que a gente consome, já vou expandir melhor esse ponto, mas elas também tornam disponíveis mais calorias para a gente. Então você soma uma maior área de absorção com mais calorias disponíveis, consequentemente a gente precisa comer menos comida para suprir nossas necessidades. Estima-se que se a gente não tivesse a ajuda das bactérias, a gente teria que consumir aí cerca de 30% a mais de alimentos só para a gente se manter. Então, graças a essa simbiose, a gente conseguiu reduzir a quantidade necessária de alimento que a gente precisa para sobreviver. E um outro exemplo de como a microbiota afeta o funcionamento do nosso corpo e moldou a resposta do nosso corpo é no sistema imunológico. As bactérias do nosso intestino, elas regulam a expressão de uma das células reguladoras do nosso sistema imunológico, chamada de Tregs. E algumas teorias dizem que é uma forma de se proteger, porque se as bactérias fossem atacadas pelo sistema imunológico, elas morreriam e não conseguiriam sobreviver. Então, através da existência delas ali, elas foram meio que educando o sistema imunológico a não se exacerbar e proteger elas mesmas, o que evita, por exemplo, doenças autoimunes, que é quando o nosso próprio corpo nos ataca. Esses são só alguns exemplos de como as bactérias no nosso intestino, no nosso corpo, elas alteram de fato o funcionamento do nosso corpo muito mais profundamente do que a gente imagina. Não é só a questão de constipação, diarreia, antibiótico, é muito, muito além disso. A nossa relação com as bactérias é muito mais antiga e a gente não sobreviveria sem elas, né? O nosso corpo não seria como ele é hoje se não fossem as bactérias e a nossa história com elas. E trazendo agora esse conceito aqui para o nosso assunto de fato, que é o controle do peso, perda de peso, né, emagrecer de um jeito melhor, e não só focado na balança, mas focado também na saúde como um todo, porque a nossa saúde intestinal não é só sobre ir no banheiro todos os dias ou não ir, a dificuldade, etc. Mas você tem que cuidar muito da forma como a sua microbiota está configurada, como ela está estabelecida, que inclusive, né, quando que a nossa microbiota se estabelece? É lá na infância, então vai depender do seu tipo de parto, vai depender se você foi amamentado em seio materno ou não, vai depender dos contatos que você teve do ambiente onde você nasceu, se você tomou antibiótico quando criança ou não. Tudo isso vai moldar a sua microbiota para que lá pelos 3 aninhos de idade ela se estabeleça. Então a microbiota ela tem uma capacidade de ser estável e ao mesmo tempo plástica, porque você consegue modular a sua microbiota, mas a tendência é que ela sempre volte para esse estado estável que ela desenvolveu lá na infância. Então, é por isso, por exemplo, que crianças obesas, né, crianças com sobrepeso, crianças que não se alimentam bem, que não têm uma boa introdução alimentar, essas crianças elas tendem a sofrer mais no futuro porque vai ser um pouco mais difícil para elas. Mas não significa que não tenha solução, tá? O que eu mais achei intrigante nesse livro aqui é que ele trata a obesidade não apenas como uma doença individual, no sentido de a pessoa engordou porque ela comeu muito, porque ela foi sedentária, porque ela não soube se controlar, quase que como se fosse um erro de caráter da pessoa, né? Se você não consegue emagrecer ou se você está com sobrepeso, as pessoas meio que te encaram de uma maneira tipo, nossa, que pessoa preguiçosa, que pessoa desleixada, né? Porque ela não conseguiu, porque ela não consegue emagrecer, parece ser tão fácil, né? E esse livro aqui, ele abre muito esse leque para mostrar que a obesidade, ela pode sim ser uma questão imunológica também. Existem já algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que a microbiota de pessoas magras é diferente da microbiota de pessoas obesas. Vamos recuperar um pouquinho
das nossas aulas de biologia lá do ensino médio. Talvez você se lembre, talvez não. Mas existe a separação taxonômica dos seres vivos, certo? Reino, filo, espécie, gênero, família, eu nem lembro mais a ordem também, porque eu já esqueci disso. Mas as bactérias do nosso intestino, elas são classificadas principalmente por filo, gênero e espécie. Os dois filos principais são chamados de Firmicutes ou Bacteroidetes. Esses são os dois principais filos que a gente tem no nosso intestino, principalmente. Existem outros também, mas assim, não vou entrar muito em detalhes aqui, porque, né, você pode inclusive ler aqui no livro também, tem mais informações um pouco mais aprofundadas. Os dois principais filos são esses. E em pessoas obesas, é possível observar que bactérias do filo Firmicutes, elas são muito mais presentes do que as bactérias do filo Bacteroidetes. E qual que é o grande ponto aqui? Essas bactérias do tipo Firmicutes, elas tendem a ser bactérias que aumentam a disponibilidade calórica dos alimentos. O que isso significa? Eu como um alimento que tem 100 calorias. A depender da minha microbiota, essas 100 calorias podem virar 102 calorias. Mas, Cássia, como assim? Como assim o alimento tem 100 e depois vira 102? Como que isso é possível? Nem todas as partes do alimento a gente consegue absorver. Então, você come, por exemplo, uma fruta, nem toda a fibra você vai absorver e transformar ela em calorias. Mas as bactérias do seu intestino são capazes de fermentar, ou seja, vai acontecer uma reação química ali nessas fibras, e elas vão quebrar essas fibras e vão transformá-las em um formato que seja absorvível por nós. Então, ela consegue disponibilizar mais as calorias. Lembra que eu falei no começo do vídeo que graças às bactérias a gente consegue ter maior aporte calórico com menos alimento? É mais ou menos essa mesma ideia. As bactérias do tipo Firmicutes, presentes na microbiota de pessoas obesas, ela aumenta a disponibilidade calórica dos alimentos. Então, você come um alimento achando que está comendo uma X caloria, mas está comendo um pouco mais do que isso. Isso, inclusive, explica porque, por exemplo, pessoas reagem de maneira tão diferentes a dietas hipocalóricas. Então, você pega uma pessoa que está comendo 1.500 calorias, né? Ela está indo super bem, o processo de emagrecimento dela está acontecendo. Você pega uma outra pessoa e dá a mesma dieta para ela com a mesma quantidade de calorias, essa pessoa pode ter muito mais dificuldade, pode emagrecer muito mais devagar ou nem emagrecer, porque essa pessoa está absorvendo mais calorias do alimento que ela está consumindo. Por isso que não adianta ficar preso contando caloria. Não adianta você ficar lá na tabelinha olhando os números das calorias, do que tem as coisas, porque pode ser que você não absorva exatamente aquilo ali. Inclusive, é muito comum você ver, por exemplo, comparar uma tabela com a outra de composição de alimentos e você vê uma diferença das calorias, porque não é nem é impossível você ter certeza. Nem as próprias tabelas, nem as fórmulas, nem as continhas, elas batem certinho. Então, ficar contando calorias assim, tipo, nossa, pontuando, é um gasto desnecessário de energia, porque você pode estar absorvendo totalmente diferente por conta da sua microbiota. Aí, o que os pesquisadores fizeram, né? Eles observaram que existia essa diferença, primeiramente foi feito em ratos, tá? Depois esse estudo foi extrapolado para humanos. Então, eles observaram ratinhos obesos, ratinhos magros. Observaram que tinha uma diferença no microbiota. Aí, eles fizeram uma técnica chamada transplante fecal. O que eles pegaram? Pegaram o cocô de um dos ratinhos e colocaram no intestino do outro ratinho, tá? Isso acontece, ok? Já vou explicar sobre o transplante fecal, segura aí. Eles pegaram o cocô, né, que tá cheio da microbiota, cheio das bactérias, do ratinho obeso, colocaram no ratinho magro. O ratinho magro começou a engordar. E eles fizeram o contrário, pegaram o cocô do ratinho magro, colocaram no ratinho obeso. O ratinho obeso começou a emagrecer. Aí já, opa, tem alguma coisa aí que fez com que esses ratos, né, tivessem uma resposta diferente. E obviamente que os pesquisadores que descobriram isso não são bobo nem nada, já patentearam a terapia de modulação da microbiota para emagrecimento. Isso ainda não é algo muito comum hoje em dia, está ainda em fase de muito teste, né? Como eu disse, já tem sido extrapolado para humanos esses estudos, só que ainda é algo muito preliminar, tá? Mas eles observaram e ficaram espantados com os resultados, tá? E fizeram outro teste também, inclusive, de dar uma dieta com mais calorias, uma dieta hipercalórica para ratinhos magros. E observaram a microbiota dos ratinhos magros, que antes era rica em bacteroidetes,
começou a se assemelhar mais à microbiota dos ratos obesos. Ou seja, você consumir uma dieta hipercalórica, uma dieta com muitas calorias, vai mudar a composição da microbiota do seu intestino. Vai começar a aparecer mais bactérias do tipo Firmicutes, do filo Firmicutes. Então, você vai começar a ter esse perfil de microbiota mais obesa, em que a absorção de calorias é maior, em que a inflamação também acaba acontecendo com mais intensidade e perpetuando o estado de obesidade, porque a nossa microbiota ela se adapta às mudanças do nosso corpo. Então ela vai seguir a dança, digamos assim. Se você está comendo mais calorias, as bactérias elas vão meio que se transformando, assim, a composição das bactérias elas vão se transformando para se adaptar à sua nova dieta. E os impactos não acontecem só a nível de intestino, mas também a nível de cérebro. Por quê? Existe, né, o eixo intestino, microbiota, cérebro, que é a conexão que existe entre o eixo intestino-cérebro, só que a microbiota ela impacta diretamente nessa conexão. O cérebro de pessoas obesas, ele é menos sensível à leptina, que é um hormônio produzido pelos adipócitos, né, que são essas células de gordura, que fazem com que o cérebro tenha menos fome, menos apetite, que dá uma segurada, digamos assim, na ingestão calórica. E quanto mais gordura você tiver no seu corpo, mais leptina você vai produzir. E aí você para pensar, poxa, por que as pessoas, então, que estão muito obesas, por que elas continuam comendo muito, né? Por que elas continuam com apetite? Se elas deveriam parar, né? Reduzir a quantidade de comida que elas comem por não ter fome, né? É porque o cérebro dessas pessoas perde a sensibilidade para a leptina. Então, essas pessoas, elas não conseguem ter a reação, a resposta de parar de comer. Elas só vão ter essa resposta muito tardiamente. E a microbiota também impacta nessa conexão, nessa sensibilidade à leptina, tá? Então a microbiota ela tem assim um papel fundamental na questão de como a gente percebe, tem a percepção, né, de fome e saciedade e na forma como a gente absorve as calorias dos alimentos. Mas não só isso. Existe uma outra linha de pesquisa que observou que a obesidade, ela não é apenas uma doença de estilo de vida, mas ela é uma disfunção da forma como o nosso corpo armazena energia nas células adiposas. O que os pesquisadores observaram de diferença? Que a forma como o corpo armazenava energia em uma pessoa magra era enchendo o adipócito. Então imagina que o adipócito, né, a célula adiposa, é uma bolinha que vai sendo tipo uma bexiga que vai enchendo, enchendo, enchendo de gordura. Quando ela chega num certo tamanho, ela para de encher. E ao invés de encher mais, o corpo ele cria um novo depósito. Ele cria uma nova célula, enche até um tamanho e assim vai. Isso é uma forma do corpo armazenar que é mais regular, ela é mais homogênea. O que acontece em pessoas obesas? Essas células é como se fossem bexigas que enchessem demais, elas enchem muito de gordura. E dentro dessas células não existem só gordura, mas sim células do sistema imune. Então é como se o corpo quisesse lutar contra uma infecção, é como se fosse um processo infeccioso que estivesse acontecendo dentro dessas células que armazenam gordura. A presença de células imunes dentro de um adipócito suscitou a pergunta de, poxa, será que está acontecendo realmente um processo imune aqui, uma resposta imunológica? E foi aí então que conseguiram descobrir a relação entre a microbiota intestinal e um processo de inflamação crônica subclínica. Isso acontece principalmente pelo estado de intestino permeável, intestino poroso, chamado leaky gut. E essa forma estranha de armazenar energia dentro da célula adiposa, né, armazenando grandes quantidades, com presença, né, de células imunológicas, suscitou nos pesquisadores a ideia de, tá, o que está causando essa inflamação? E foi aí que eles descobriram a relação entre a microbiota e o processo de inflamação crônica subclínica. Eles foram investigando esses pacientes obesos que tinham essa presença estranha de gordura, né, essa gordura esquisita dentro do corpo, e descobriram que na corrente sanguínea dessas pessoas existiam níveis altos de LPS, ou chamado de lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo está presente na camada mais externa de bactérias do tipo gram-negativas, né? Enfim, não precisam entender sobre isso, mas bactéria do tipo gram-negativa ela tem uma camada externa chamada lipopolissacarídeo.
E é como se fosse a nossa pele, que descama, né, que descasca e solta. Esse lipopolissacarídeo vai se soltando em partículas, né, esse LPS vai soltando em partículas. E quando a nossa microbiota intestinal ela não está saudável, o que acontece é que essa microbiota ela permite que as células do nosso intestino, que são chamadas de enterócitos, ao invés de elas estarem bem juntinhas assim, que é como deveria estar, né, porque o nosso intestino ele é maleável para permitir trocas de nutrientes, mas ainda assim as células elas são bem juntinhas. O que acontece é que quando essas bactérias elas estão desequilibradas e gerando um processo ali infeccioso, inflamatório, as células do nosso intestino elas ficam permeáveis, ou seja, elas ficam como se fossem uma peneira aberta, elas ficam abertas assim. Isso permite que esse LPS atravesse pelos buraquinhos para a corrente sanguínea. E quando esse LPS atravessa a corrente sanguínea, desencadeia um processo inflamatório. E se descobriu nessa pesquisa que era esse LPS que estava causando essa forma estranha de se armazenar energia dentro das células adiposas. E o LPS não só causa essa forma estranha de armazenar energia, mas também impede o corpo de voltar a seu estado original de armazenamento de energia, que é multiplicando as células. Então o LPS estava não só causando a inflamação nos adipócitos, mas também impedindo com que o corpo voltasse para a sua homeostase. Então, a grande descoberta, então assim, o grande triunfo dessa pesquisa foi descobrir que o ganho de peso ele não é só você acumular gordura e pronto, não são só camadas e mais camadas de gordura acumulada, mas é realmente um defeito bioquímico. Existe um processo inflamatório acontecendo ali. Então, para resumir até aqui, a obesidade ela não é simplesmente um problema, uma falha de caráter, mas ela é uma doença realmente. É uma doença, é uma forma estranha do seu corpo se comportar. E aparentemente, é o que tudo indica, isso é causado principalmente pela inflamação dos adipócitos nas células de gordura, que por sua vez é causado pela disbiose, pelo estado de disbiose, ou seja, pelo desequilíbrio das bactérias, que permite esse processo de intestino permeável, o leaky gut, que permite, por sua vez, que o LPS passe para a corrente sanguínea. É por isso que eu bato tanto na tecla aqui no canal, nos conteúdos aqui do canal. Emagrecer é muito, muito, muito mais além do que você contar calorias. Porque você pode muito bem fazer um déficit calórico, preenchendo esse déficit calórico com bons alimentos que vão ajudar a sua microbiota, ou comendo tranqueira. Você vai ter um déficit calórico? Vai, mas o quanto que isso vai custar para o seu corpo? E claro, as pesquisas continuaram e os pesquisadores puderam encontrar ali alguns tipos de bactérias específicas, como a Akkermansia mucinifila, que é uma bactéria que auxilia justamente no fechamento das células do epitélio intestinal, né? Então, o intestino estava assim, por conta da desbiose, né, do processo de inflamação que aconteceu ali. Essa bactéria, ela ajuda na produção de muco, né? Porque a gente tem várias camadinhas de proteção no intestino. Então, a gente tem as células do intestino e em cima das células uma camada de muco protetor. Em muitas pessoas, a camada de muco está muito reduzida. E quando essa camada de muco fica reduzida, esse processo de separação das células vira uma peneirinha, né? Ele acontece com mais frequência. Essa bactéria, presente na microbiota de pessoas magras, faz com que essa camada de muco se engrosse e isso cria uma proteção a mais em cima do intestino, o que evita que o LPS vaze do intestino para a corrente sanguínea. Isso corrobora com a outra pesquisa que demonstrou, né, que quando você transfere a microbiota de ratinhos magros para ratinhos obesos, o ratinho obeso começa a emagrecer. Muito provavelmente por esse processo todo de fechar novamente, de reintegrar, de recompor a microbiota e cessar esse processo inflamatório nos adipócitos, que vai fazer com que o corpo volte a armazenar gordura do jeito ideal, reduzindo assim também não só o peso, mas a inflamação como um todo no nosso organismo, porque o LPS, viajando na corrente sanguínea, ele vai desencadear ali um processo inflamatório em todo lugar que ele for, né? Porque o corpo reconhece o LPS como se fosse um agressor e não como se fosse algo, tipo assim, que faz parte das bactérias do seu corpo, né? Mas ele é entendido como um agressor, como se fosse um vírus. Muitos dos sintomas de inflamação que são inespecíficos, que não dizem muito bem o que que é, não é um negócio muito
preciso, pode ter muito, muito, muito a ver com a quantidade de LPS na sua corrente sanguínea, tá? É por isso que falam que todas as doenças terminam também no intestino, porque quando você regenera, né, você reintegra o seu intestino, você consegue ali reduzir a inflamação geral de todo o seu corpo e fazer com que o seu corpo ele volte para a homeostase. A boa notícia é totalmente possível de você modular a sua microbiota. Porque como a gente desenvolve a nossa microbiota, principalmente na nossa infância, se você desenvolver uma microbiota que não é muito saudável, se você cresceu em um ambiente muito obesogênico, é provável que você tenha estabelecido a sua microbiota assim, nesse formato. Que esse processo de inflamação crônica esteja acontecendo porque o seu intestino está permeável por conta dessas bactérias e o LPS circulante faz com que você tenha um perfil metabólico favorável ao ganho de peso. Mas é totalmente possível de você modular isso. A gente faz isso principalmente alterando a nossa alimentação. E o principal fator aqui responsável por modular a resposta da nossa microbiota são as fibras. Como é que as nossas bactérias elas sobrevivem? Elas fermentam o que a gente come e elas fermentam principalmente as fibras dos alimentos. E fibra a gente encontra onde? Frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Proteína animal não tem fibra, produto ultraprocessado não tem fibra, farinha branca não tem fibra, açúcar não tem fibra. Então pensa que todos os alimentos que são realmente saudáveis, assim, né? As frutas, os vegetais, as saladas, os grãos, as leguminosas, tudo isso vai ter fibras que vão ajudar aí a sua microbiota a melhorar a sua composição. É possível de você alterar a forma permanentemente. E isso acontece principalmente pelo transplante fecal. Lembra que eu comentei no começo do vídeo dos ratinhos? Isso é possível de fazer em humanos também, tá? Já existe a terapia de transplante fecal. Inclusive aqui no Brasil tem aí algumas universidades que fazem pesquisa, né? Porque o transplante fecal ele ainda não é assim utilizado em larga escala, ele é utilizado em pontos específicos, ainda não é aplicado para emagrecimento, ele é aplicado principalmente para combater a infecção por Clostridium difficile, que é uma infecção muito, muito grave. Mas existem aí algumas universidades que fazem pesquisa com transplante fecal, que é basicamente você pegar cocô. Eu sei que é um pouco estranho, gente, mas é basicamente você pegar cocô de uma pessoa, óbvio que você vai tratar esse cocô, mas você vai colocar no intestino de outra pessoa. Você pode fazer isso por colonoscopia, por endoscopia, enfim. Você vai colocar ele de alguma forma dentro do intestino da pessoa e vai recolonizar esse intestino. E, gente, o transplante fecal ele é absurdamente poderoso para modular nossa microbiota e para mudar a resposta do nosso sistema imunológico a partir disso, tá? Mas, como não é algo acessível para a maioria de nós, meros mortais, o que que nos sobra, o que que nos resta de fato? É mudar a nossa alimentação, porque quando a gente consome ali uma alimentação que é rica em fibras, a gente está alimentando as bactérias que têm um perfil mais magro, digamos assim, né? Se assemelham mais à microbiota de pessoas mais magras, porque as pessoas são magras aparentemente por conta da microbiota delas, né? É aquela coisa, o ovo a galinha, né? A pessoa é magra porque tem ou a microbiota existe porque a pessoa é magra, por causa dos hábitos que ela tem, né? Mas enfim. Por que que a fibra ela é tão importante aqui? Porque as bactérias elas fermentam essas fibras e o resultado do metabolismo dessa fermentação se chama ácido graxo de cadeia curta. Então lá nas células do intestino existem como se fossem receptores, como se fossem fechaduras que esses ácidos graxos se encaixam em cima, né? Como se fosse uma chave e uma fechadura mesmo, que quando eles se encaixam acontece alguma coisa. E existe um receptor em específico chamado GPR43. Ignorem os nomes, tá? Só a título de curiosidade. Esses receptores estão ligados ao sistema imunológico. Então, quando o ácido graxo ele encaixa nesse GPR43, o sistema imunológico ele é desativado, o sistema imunológico ele é acalmado, a resposta imunológica é reduzida, o que reduz a inflamação. Então, é mais ou menos por aí que a modulação da nossa microbiota melhora o nosso perfil inflamatório, consequentemente, melhora a nossa composição corporal. Eles testaram ratos que não tinham esses receptores de GPR43,
ou que estavam desativados esses receptores. E esses ratos desenvolviam alergias, doenças autoimunes, eles tinham um sistema imunológico muito exagerado que causava neles uma inflamação constante. Então, quando a gente consome fibras, essas fibras elas vão ser fermentadas pelas bactérias no intestino, vão virar ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos vão lá nos receptores do nosso intestino, desativar, vão acalmar o nosso sistema imunológico e modular a nossa resposta imunológica. E não só isso, mas os ácidos graxos de cadeia curta, em especial aqui o butirato, que é um dos principais deles, eles são capazes de fechar. Lembra que eu falei para vocês que o intestino ele fica poroso? O butirato, ele é o principal substrato energético, ou seja, é a principal fonte de energia dos colonócitos, que são as células que ficam lá no colo do intestino, que estão abertas, né? O butirato ele serve de energia direta para esses colonócitos, ou seja, é o butirato, um desses ácidos graxos, que vai fazer justamente o processo de fechamento novamente das células, né, do epitélio intestinal, que vai tampar a passagem do LPS e também diminuir a resposta imunológica de toda aquela questão dos anticorpos que eu acabei de explicar para vocês. Então, o que a gente precisa? Bactérias e fibras. Quando elas estiverem juntinhas, elas vão fermentar e vão gerar todas essas substâncias maravilhosas que vão fechar a porosidade do nosso intestino, que vão reduzir a nossa resposta inflamatória, que vão auxiliar nosso corpo a voltar para a homeostase da forma como ele armazena energia. Então, para vocês verem que o intestino, a saúde intestinal é muito mais do que a textura, o formato do seu cocô, mas é principalmente sobre como o seu corpo armazena energia e é como o seu sistema imunológico reage a tudo isso. Além das fibras, você pode consumir alimentos ricos em polifenóis, que os polifenóis são substâncias presentes nos alimentos vegetais, como cacau, chá verde, chá de hibisco, frutas vermelhas, que também servem de substrato para essas bactérias. Então, os polifenóis também interagem com as bactérias no intestino para produzir essas substâncias maravilhosas chamadas ácidos graxos de cadeia curta. O exercício físico é fundamental, porque o movimento, as substâncias que o nosso corpo produz quando a gente está se movimentando é importantíssimo para modular a microbiota. Existem vários estudos que demonstram a diferença de microbiota entre pessoas sedentárias e pessoas que treinam. Então, fazer 150 minutos de atividade física por semana, que daria mais ou menos meia hora por dia, já vai ser o suficiente aí para você ter uma boa resposta. Então, é importantíssimo o treino, tá? Não só para gerar déficit calórico, tá vendo? Como você, tendo essa compreensão, você sai da ideia de só caloria, caloria, caloria. Então, você precisa também ter o exercício físico para modular a sua microbiota, para te ajudar nesse processo. Melhorar o seu sono, o seu ciclo circadiano, porque essas duas coisas também são super importantes, porque essas bactérias também têm um ritmo, não é só você que dorme, digamos assim, mas as bactérias também seguem um ritmo circadiano, um ciclo circadiano ali. E se você não respeitar esse ciclo, você vai ter também um problema de desbiose, você vai desequilibrar essas bactérias, né? A falta de sono também impacta as bactérias diretamente. E, é claro, você precisa cuidar da qualidade da sua alimentação, evitar ultraprocessados, evitar alimentos pobres nutricionalmente, que não vão contribuir em nada, né, para a sua microbiota, alimentos que têm muitos aditivos químicos, muitos conservantes, muita tranqueira, principalmente nos ultraprocessados, porque pensa, se o alimento ele sobrevive fora da geladeira por muitos e muitos dias, o que que ele tem ali que está fazendo, que está impedindo o crescimento microbiológico naquele alimento? Quando você comer esse alimento que está cheio de conservante, cheio de tranqueira, ele for parar lá no seu intestino, o que que você acha que ele vai fazer com essas bactérias? Então, não é só sobre calorias, mas é sobre como que você vai nutrir as bactérias que existem dentro de você. E tem um ponto super importante também, tomar muito, muito, muito cuidado com o uso indiscriminado de antibióticos, tá? Porque aqui nesse livro você também vai ver, caso você leia ele, que o uso de antibióticos, a antibiótico-terapia, como foi feita e tem sido feita até hoje, ela aparentemente contribuiu também para essa grande epidemia de obesidade, porque destruiu a microbiota saudável. Então,
Antigamente até se usava antibiótico para engordar gado, por exemplo. Porque se notava que quando se dava muito antibiótico para o gado, ele ganhava mais peso, por conta dessa alteração, né, da microbiota. Então, se você puder evitar tomar antibiótico, se você puder evitar dar antibiótico para criança, é melhor. Não estou dizendo aqui que você não vá tomar quando você precisa, por exemplo, né? Se for fazer uma cirurgia ou está com uma infecção grave, é óbvio que você vai tomar. Mas ficar tomando antibiótico, à torta direito, porque tá com uma infecção de garganta, toma antibiótico, tá com um negócio no ouvido, toma antibiótico. Tudo toma antibiótico, passa antibiótico na pele. Isso é perigosíssimo, porque você está alterando ali o equilíbrio da sua microbiota, e principalmente quando você é criança, né? Que é praticamente impossível hoje em dia não dar antibiótico para criança, né? É um negócio inimaginável, porque a criança fica doentinha, principalmente se a criança tem contato com outras crianças doentes, né, em escola, essas coisas. Mas se você puder evitar ao máximo, conversar melhor com o médico, ver se realmente existe a necessidade de tomar antibiótico e evitar ao máximo, é muito melhor para a sua saúde, ok? Porque demora para o seu corpo regenerar depois que você toma um antibiótico. E isso pode ser constante e pode modular negativamente sua microbiota. Então, para concluir, emagrecer não é só sobre perder o peso que você tenha mais, é sobre você restaurar seu corpo, é sobre você reintegrar as células do seu intestino, é sobre você reintegrar a pessoa que você é sobre você se reintegrar, você ficar inteira novamente, você e as suas bactérias, né? Fazer amizade com as suas bactérias, porque elas vão te auxiliar demais. Aqui eu me ative ao peso, né, à obesidade, porque esse é o tópico aqui do canal, mas saiba que esses estudos eles se extrapolam para outras doenças também, e eu posso garantir para vocês que as doenças começam no intestino e terminam no intestino. Então, se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou até aqui, se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, não expliquei direito, pode comentar aqui o que você achou ou a sua dúvida, que eu vou adorar te responder. E compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas que talvez não conheçam as informações e que podem se beneficiar dela. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.